Muito obrigada, Débora. Muito obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. A Débora perguntou que deu certo, graças a Deus, porque eu saí às 4h30 da tarde dos ingleses, que eu estava dando aula, e cheguei aqui às 7h30. Então, eu acho que eu fui testada o tempo inteiro para saber se eu vou falar bonitinho de amor incondicional, gente. Vamos falar sobre isso, né? Vamos ver o que Mãe Maria nos ajuda. Me senti muito grata e muito honrada para falar e por ser recebida na casa de vocês. Espero que a gente possa ter uma noite, que a gente possa abrir a nossa mente, mas principalmente abrir o nosso coração. Porque hoje as pesquisas da neurociência já comprovam que o nosso coração conversa muito mais com o nosso cérebro e ele também manda informações para o nosso cérebro mais do que a gente acredita. E que a gente possa se conectar com essa energia de amor incondicional que Mãe Maria traz para gente. Antes de fazer essa palestra, eu gosto muito de Mãe Maria, né? Me conecto bastante desde pequena. E daí eu peguei e disse assim, minha mãe é católica, assim, e ela rezava uma musiquinha, toda noite a gente tinha que decorar uma musiquinha antes de dormir. Não sei se vocês lembram dessa musiquinha, mas era mais ou menos assim, eu só sei a primeira estrofe, acho que era do Padre Zezinho, que dizia assim, não nada a ver com as religiões, né, só para entender, era assim, ó, Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer... Quero te amar, azul é teu manto, branco é teu véu, mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Uhul, que lindos, nossa! E eu me lembro de sempre se conectar com Mãe Maria e a gente tinha que rezar, senão a mãe brigava, né? Então ela dizia, já rezou? Se não rezou, não pode dormir. Então essa era a energia que a gente se conectava com Mãe Maria. Eu sempre me identifiquei também com a espiritualidade, com etc. E faço várias mentalizações, desdobramento de corpos para entrar em contato com essa energia de Mãe Maria. Mas nós vamos falar do despertar do amor incondicional e do amor próprio. Vou explicar rapidamente quem eu sou. Eu sou uma psicoterapeuta somática, eu sou terapeuta, mentora, dou palestras, dou curso e faço muitos atendimentos ouvindo as tristezas que estão guardadas no coração de todo mundo. E uma das maiores dificuldades da gente entrar em contato com o amor incondicional, e eu vou explicar qual é a diferença de um para outro, é a nossa dificuldade de perdoar as nossas mágoas. E saibam, gente, todos nós nessa sala temos mágoas. E todos nós temos mini, médios ou grandes traumas. Não existe, a gente nascer já é traumático, saibam disso. Então a gente tem isso. E nossa capacidade de ter amor incondicional tem muito a ver com a nossa dificuldade de perdoar e não tem jeito. Durante a nossa caminhada, a nossa encarnação aqui na Terra, nós vamos pisar no calo dos outros e muita gente já pisou o nosso. Só que a gente às vezes pensa que só pisaram no da gente, né? A gente geralmente olha mais para nossa dor, que parece que é maior do que a dos outros. E todo o meu trabalho, quando eu dou atendimentos individuais, ou palestras, ou cursos, eu dou para empresas e etc., sempre ajudar aquele gestor, aquele diretor, aquele funcionário que não consegue perdoar aquela outra pessoa, ou às vezes não perdoa o pai, daí não consegue perdoar o chefe. A gente está o tempo inteiro projetando coisas nas outras pessoas e tudo isso na confusãozinha que a gente faz na nossa cabeça. Então eu vou passar um pouco para a energia de Maria, de amor incondicional, mas a gente vai ter que entender um pouco como é que nasce a nossa personalidade. Então eu sou uma psicoterapeuta somática, eu sou mentora de casais e também mentora de executivos, líderes. Para vocês terem uma ideia, sabe qual é a primeira causa de separação? A primeira causa de separação no mundo não é traição, sabia disso? Não é dinheiro. A primeira é a não comunicação e a falta de perdão e a gente querer que a outra pessoa que está com a gente seja do nosso jeito. E quando a gente ensina cada um a ter um amor próprio, que é o que a gente vai falar, o que é amor próprio? É eu me amar do jeito que eu sou, eu me aceitar do jeito que eu sou, vou olhar para ti de vez em quando, para ti saber. Aceitar do jeito que eu sou, porque eu estava aqui de costas para ele. Me aceitar do jeito que eu sou, para que eu consiga amar o próximo. Quanto mais eu me amo e quanto mais eu me aceito do jeito que eu sou, com as minhas qualidades e com as minhas
dificuldades, porque ninguém aqui é defeituoso, só temos fragilidades, mas a gente não pode dizer isso, e a gente tem fragilidades e forças. Quando eu reconheço as duas como uma pessoa adulta, eu tenho uma personalidade mais forte para me amar, me perdoar, me aceitar, e daí eu vou conseguir perdoar todo mundo que cortou a minha frente de hoje, lá da onde eu vim até aqui, e consigo de uma certa maneira aceitar e ter compaixão pelas diferenças. A gente vive num mundo que a gente quer muito mudar o outro, a gente fica muito incomodada com o jeito do outro. E quanto mais a gente se incomoda com o jeito do outro, quanto mais a gente quer mudar o outro, quanto mais a gente quer fazer, Carlinha, quanto mais a gente quer fazer isso, mais nós baixamos a nossa frequência vibratória espiritual, baixamos a nossa capacidade de amar. Quanto mais eu julgo o outro, mais eu estou julgando a mim mesma. Quanto mais eu sou crítica com outra pessoa, significa que eu tenho dificuldade de me perdoar quando eu sou crítica comigo. E daí a gente se perde em relação à nossa dificuldade de perdão. Tem como eu ver o horário? Tia, não quer me mostrar assim o tempo? Bem grande, então vamos acelerar, vamos lá. Mas vamos lá. E eu fiz um curso recentemente de psiquiatria positiva, para vocês terem uma ideia sobre isso que a gente vai falar um pouco. Psicologia positiva é mais ou menos assim: tudo que eu pensar positivamente, eu vou vibrar positivo e a minha vida já vai ser melhor. A psiquiatria positiva diz assim: não adianta eu só pensar, vai dar certo, eu vou chegar. Eu cheguei 2 minutos antes do minuto que eu ia chegar, 19h27, era para chegar, 19, cheguei 19h27, mas era até 19h30 tinha que chegar. Então eu posso pensar assim, eu vou dar conta, eu vou conseguir, vai dar certo, eu vou chegar, isso vai me ajudar? Vai. Eu não vou pegar um caminho errado, peguei 2 acidentes no meio do caminho, mas só a psicologia positiva ajuda? Não, porque nós temos traumas. Então, se eu já tive trauma de ter perdido um avião, como eu já perdi por pegar um caminho contrário, e não conseguir dar um curso que eu cheguei, esse trauma ele fica comigo no meu corpo e na minha mente. Então, a psiquiatria positiva diz que a gente tem que olhar para os nossos traumas, que os nossos traumas a gente não pode colocar ele para debaixo do tapete, e é ele que atrapalha a gente a ter amor incondicional. Então, qual é a diferença de amor condicional e amor condicional de uma forma simples para a gente entender? Condicional é o seguinte: quando eu amo condicionalmente, eu digo assim, quando o meu marido melhorar e ele, começar a lavar louça pra mim, eu vou amar ele de volta. Quando o meu marido parar de fazer tal coisa, eu amo ele. Se a minha mãe me pedir desculpa de tal coisa, então eu ponho condições para amar. Quando eu ficar mais magrinha, eu vou gostar mais de mim. Quando eu terminar a faculdade, eu vou gostar mais de mim. Então eu coloco condições para me amar. Amor condicional é um amor mais infantil. A gente fazia isso, né? Se a mãe dava as coisas pra gente, a gente condicionava e daí eu te amo. Não dá, eu te odeio. É criança que faz isso, tá? Você não gosta mais de mim porque você não me dá o que eu quero. E amor incondicional? Eu não coloco condição para me amar. Eu me amo como Mãe Maria ama a gente. Com as nossas fragilidades e com a nossa força. Eu não acredito que Mãe Maria, Jesus, os nossos amparadores, as nossas espiritualidades, as nossas entidades estão lá assim, você fez isso, agora eu vou te culpar. Você não te perdoou isso porque a gente é perdoado até o último dia da nossa morte. Eles estão amando incondicionalmente os nossos mentores, Jesus e tal. E o que eles querem? O que um pai e uma mãe, Mãe Maria, nossa mãe, até me arrepio falar para vocês. O que um pai e uma mãe quer da gente? Que a gente seja feliz, que a gente se perdoe, que a gente seja adulta, que a gente não fique caindo no mesmo buraco sempre. E se eu tenho amor incondicional por mim, se eu paro de me culpar por qualquer coisa, eu tenho um poder de personalidade que vocês não imaginam. Tudo flui na minha vida. Só que é difícil a gente amar se a gente não conseguir perdoar. Vamos falar disso. Então essa é a diferença de amor condicional e eu quero falar aqui através do amor incondicional. Eu vou contar uma história para vocês. Teve um determinado momento da minha vida que eu tava quase tô cuspindo na senhora, né? Bem pertinho. Vou ficar mais longinho aqui. Eu tava muito, mas muito culpabilizadora comigo.
Sabe aquele momento que a gente fica muito cobrão? Eu estava muito cobrona, muito culpabilizadora e eu não aguentava e eu me exigindo muito que eu fizesse muito bem no meu trabalho, me exigindo porque o meu remédio da pressão estava lá em cima, que eu não faço exercício físico, aquela coisa básica do pacote, assim, né? E muito exigente, muito dura comigo. Daí um dia eu peguei o meu marido, fui lá para Urubici, eu disse, nós vamos ficar 3 dias aqui, eu quero ficar no mato, só rezando e agradecendo. Não adianta tu me convidar para sair para jantar, não adianta me convidar para ir para... Eu quero ficar aqui agradecendo e sentindo a natureza. E aconteceram 3 coisas mágicas comigo. E 3 dias eu fiz um desdobramento, quem sabe disso, sei lá, saindo fora do corpo, rezando, agradecendo e tendo várias vivências bonitas. Uma delas que eu tive, e eu já estava de volta em casa, eu pedi, por favor, me ajuda a ser mais amorosa comigo. Eu pedi para a Mãe Maria, eu não posso ser tão... Eu não fiz nada de tão grave, eu não preciso ser tão perfeita, porque essa minha perfeição vem da minha criação e a minha mãe também não tem culpa de nada disso. E eu disse, eu preciso ser mais leve e amorosa. Eu não tenho nada grave que desabone minha conduta para que eu possa ter isso, né? Aí eu fui fazer uma meditação e claramente eu vi uma senhora que eu não sei, provavelmente tem a ver com essa mesma energia de Mãe Maria, e ela chega para perto de mim, põe a mão aqui em cima e ela coloca a mão aqui no meu peito e botou, já viram aquela espoletinha de criança? Sabe aquela espoletinha? Meu irmão brincava que tinha espoleta, né, de um revolvinho assim, e coloca um cartucho aqui cheio de redondinho colorido. E daí a pessoa dizia para mim que eu tinha que botar esse amor para dentro de mim e imaginar doar esse amor. E assim eu comecei a fazer todos os dias. Eu comecei a todos os dias a imaginar esse amor vindo para o meu coração e para o meu corpo. E todos os dias eu intuía que toda essa energia chegasse nas pessoas, que toda essa, mesmo sem elas saberem. E as pessoas começaram a dizer, nossa, você está tão diferente. Nossa, o que você tem? Elas não sabiam o que eu tinha feito. Mas o fato de eu fazer comigo e eu aumentar o amor por mim e eu intuir que essa energia chegasse, as pessoas sentem. Então começa pela gente. Então eu vim falar desse amor que cura, que é o amor de Mãe Maria e que é a gente aprender a amar sem se abandonar. Mas aí agora eu tenho uma pergunta para vocês que é uma coisa bem difícil. Ensinaram pra gente que amor é incondicional é a gente aceitar o outro como o jeito é. Agora, como é que a gente vai fazer para aceitar o outro do jeito que os outros são, sem abandonar a gente mesmo? Aceitar o outro do jeito que ele é não significa dizer amém para outra pessoa e para o outro tudo. Dizer aquilo que não te cabe, isso é abuso. Se eu aceitar o outro do jeito que ele é e o outro está me fazendo sofrer, eu estou vivendo uma relação abusiva. Não é o outro homem, pode ser a outra mulher. Eu estou dizendo o outro ser humano, né? E se eu aceito o tempo inteiro e eu não se posicionar e dizer não, é amor incondicional por si. É amor. A gente precisa aprender a se posicionar. Só que como é que eu vou me posicionar sem criar uma encrenca? Só que a gente morre de medo de encrenca, né? Tem gente que morre de medo da sua própria raiva e tem gente que morre de medo do conflito com o outro. Como é que eu vou fazer? Se eu aprender a me amar e me perdoar e a me firmar, e nós vamos falar disso. Eu tenho que terminar 8h40, né? E nós vamos falar disso para que a gente não se abandone de si mesmo. Rapidamente, para vocês entenderem como é que é a personalidade de todos nós aqui. 60% da nossa personalidade ela é genética. Veio do pai, da mãe, dos avós. 60%. Veio genético. 20% é o meio que a gente viveu e 20% é a nossa vontade. Então, 80% do jeitão que você é, que eu sou, se desenvolveu desde a vida intrauterina da mãe até os 7 anos de idade, que a psicologia diz que a nossa personalidade se desenvolve até mais ou menos 7 anos, grande parte dela. A nossa personalidade vai se desenvolver até a nossa morte. Mas 80% de quem a gente é se desenvolveu até os 7 anos. Então, como é que a gente aprendeu a se amar? Ouvindo o pai e a mãe. O pai e a mãe amando entre eles. Vendo o pai amar a gente mesmo. E a gente lembra muito mais das coisas difíceis e traumáticas do que das coisas boas, sabia?
Quando eu converso com a pessoa diz assim, mas aconteceu isso com meu pai, mas também foi isso, eu apanhei nisso aqui. E daí quando eu tento buscar alguma coisa boa, sempre tem uma coisa boa. Às vezes não tem, mas a pessoa não consegue lembrar porque a infância foi muito difícil. Mas a gente viu muita coisa que às vezes a gente não deu conta. E por isso a gente tem que ressignificar e buscar redes neurais. E gente, começou tudo lá no comecinho. Como é que... Vocês sabiam que a qualidade do toque que a gente recebeu, o mamar, até mais ou menos os nossos 9 meses e primeiro ano, quanto melhor foi o toque, mais a gente tem uma autoestima alta e mais a gente consegue ter um amor próprio. Mas naquela época os pais não eram ensinados a amar muito, né? A minha mãe dizia assim, não pega muito no colo que senão vai dar confiança. Não tinha disso? Não dá confiança pra essa menina, porque senão ela vai, ninguém mais segura. Não pode beijar muito, que senão vai dar confiança, né? Ou beijar, as pessoas confundiam outras coisas. Então era cultural, principalmente, eu tenho 51 anos, era cultural isso. Os pais não têm manual de instrução, então não dá para julgar os pais. E não importa, pode ser pai, pode ser filho de psicólogo, meu psiquiatra, que era meu grande mentor, os filhos dele tinham vários problemas e ele utilizou tudo isso. Então a gente tem um pacote espiritual que a gente também não tem como saber. Então, gente, as nossas primeiras experiências, como eu falei para vocês, primeiro o contato. Quando a mãe dá de mamar e o bebê fica aqui no seio da mãe, não fica olhando no olhinho da mãe? Ali a gente já está aprendendo a amar e ser amado, sabia disso? A gente já está nesse aprendizado. E se o contato foi bom, a gente se sente um pouco mais amado na vida adulta. Se o contato foi mais ruinzinho, a gente se sente mais rejeitado e não sabe nem porquê. Mas não podemos julgar o pai e a mãe. Porque se eu julgar o meu pai e a minha mãe, eu vou ter que julgar a madrasta da minha mãe, eu vou ter que julgar a minha avó, eu vou ter que julgar meu bisavô e minha bisavó que passaram uma fome danada para poder estar aqui. Entende? E a gente entra na vitimização. E daí a gente olha lá para trás, fica lá atrás no passado, e a gente esquece de olhar para frente e a gente esquece de trabalhar nossa capacidade de amar daqui para frente. Por isso que nós temos que ser adultos e responsáveis. Então, gente, hoje vocês têm 60, 70 mil pensamentos por dia. Vamos fazer uma continha comigo, calma. Vocês devem estar aqui com 50 mil já hoje, já pensaram 50 mil coisas. Vão dormir aí meia-noite, faltam uns 20 mil para pensar. A gente tem 60, 70 mil pensamentos por dia. Eu quero fazer uma pergunta bem séria para vocês. Quantos desses 60, 70 mil pensamentos que vocês têm por dia, vocês pensam coisas boas e que você se ama e diz assim, olha no espelho e diz assim, pô, eu mando bem, hein? Sou legal pra caramba, nossa, eu sou bonitona, sou inteligente, eu mando bem, sou uma boa mãe, um bom pai? Ou quanto você pensa desses 60 mil dizendo assim, não acredito? Não acredito que eu ainda tô... De novo essa calça não veste mais. De novo eu tô com a saúde assim. Eu não acredito que eu tô casado com essa mulher ainda, com esse homem ainda. Eu não acredito que eu não saí desse... Quanto a gente faz mais isso? Nós vibramos muito mais no amor próprio com a gente ou muito mais no amor mais criticando a gente? E tudo isso, gente, uma outra bagunça do amor é a dependência emocional. Você sabia que se você se incomoda muito com crítica, todo mundo aqui se incomoda um pouco com crítica, não é? Você fica magoado quando alguém te critica? Você espera um elogio? Toda vez que eu espero um elogio de alguém, do pai, do marido, do irmão, do filho, significa que eu tenho dependência emocional. Sabe o que é dependência emocional? Eu preciso, é mais ou menos assim, eu tô dando essa palestra aqui com o meu coração cheio de amor, mas, sei lá, esse pessoal do lado aqui me amou, gostou, mas esse pessoal aqui vai dizer assim, mas bem, que ela podia ter falado aquilo que a gente combinou, ela diz assim também. Se eu dou... Geralmente a gente faz isso, né? A gente ganha 9 elogios e ganhou uma crítica. A gente lembra da crítica que o pessoal falou aqui e esqueceu de ver todas as coisas boas. Isso significa que eu tenho uma dependência emocional muito forte e que eu ainda quero ser validada por quem está me criticando. Por que eu não dou bola para os 80 que gostaram? Que eu acho que daí, né, eu tô caminhando bem. E isso é dependência emocional. E dependência emocional é uma confusão do amor da infância. Eu ainda estou esperando a minha mãe me dar parabéns. Às vezes a mãe já morreu e não pode mais dar o parabéns. Eu às vezes estou esperando meu pai dizer, mandou bem, minha filha.
Minha mãe só dizia assim, não fez mais que a tua obrigação, nem trabalhei para te estudar. Aí a gente passa uma vida esperando a validação da chefe. E a minha mãe disse, não trabalhei, só fiz comida para ti, tem que tirar 10. E a gente tirava lá 9,5 ralando e daí a mãe tava assim. Ou o pai dizia, minha filha tá, né? Meu pai um dia disse assim, tu deu certo por causa do teu marido. Eu disse, mãe, como é que a gente pode prender o pai e falar alguma coisa? Como assim? Eu até falei pro meu pai, pro meu marido, diz pro meu pai quem sou eu, que meu pai não tem Instagram, não tem celular, não tem nada, é meio tapado, tudo bem, né? Mas a gente, eu passei até os meus 35 anos com muita dependência emocional do masculino, esperando uma validação. Isso é amor distorcido. Os outros não têm que validar a gente o tempo inteiro. Bom, e muitas vezes a gente tem essa síndrome do impostor, que eu não vou falar, que daí, como a gente não se sentiu amado, não significa que os pais da gente não amaram. Os pais da gente, eles dão o amor que eles puderam dar, baseado naquilo que eles receberam. Como é que a minha mãe vai dar um monte de amor se ela teve uma infância tão dura e difícil? Para ela, amor era fazer comidinha, era me deixar limpinha, era catar meu piolho, que eu tinha tanto piolho. Então ela dizia, o que importa é tu ir direitinho para casa. Como é que eu vou? A gente precisava botar legenda no amor que a gente recebeu. E a gente não soube colocar. E eles só dão amor daquilo que eles dão conta. E é por isso que a gente faz tanta confusão no amor hoje em dia. E quanto mais a gente bagunça no amor, mais a gente somatiza, mais a gente adoece, mais a gente tem câncer, mais a gente fica doente, mais a gente tem raiva, porque a gente está o tempo inteiro buscando essa aprovação dos outros, a gente tem que se aprovar de si, e daí a gente tem cada vez mais, a gente vai, se eu tenho um amor incondicional por mim, eu tenho certeza que a Mãe Maria está vibrando por mim, tendo amor incondicional por mim. É assim que funciona, mas eu tenho que fazer um serviço comigo primeiro. Não posso pedir que ela só me valide e eu tô aqui no chicote comigo. Eu peço para Jesus, meus espíritos me ajudarem, mas eu tô no chicote o tempo inteiro comigo. Aí eu vibro baixo, gente. Então, se eu não entender o amor, né, o amor, se eu não souber lidar, eu vou estar sempre com medo da exposição, eu vou estar sempre me criticando, me auto-sabotando, não é pra mim, eles não vão gostar de mim, nem tô muito boa, não posso estar lá, meu filho não me ama mais, e daí a gente vai se sabotando. Deixa eu colocar para vocês, existem duas formas da gente se amar. A gente tem uma coisa chamada autoestima, gente. Sabe o que é autoestima? É a estima que eu tenho de mim mesma, não a estima que os outros têm de mim. Qual é a nota que eu me dou como filha? Qual é a nota que a minha mãe me dá? Eu acho que eu me dou uma nota 9,5. Mas se tu ligar pra minha mãe agora, ela vai dizer assim, ó, 8,5 já tá bom pra ela, porque ela não me respondeu os meus áudios lá, que é uns 5 áudios de 7 minutos cada um, e eu passei o dia inteiro. Os pais da gente, o marido da gente, o filho da gente, eles vão dar notas diferentes da gente. O chefe da gente, só que a gente fica sempre buscando a nota do outro, não é verdade? A gente está importando muito mais do que os outros estão pensando. Então, eu preciso ter uma autoestima boa de mim. Não é que os homens têm uma autoestima mais baixa, não. Nós, mulheres, temos uma autoestima estatisticamente mais baixa que os homens. Os homens têm um índice mais alto de suicídio. Mas nós, mulheres, temos uma autoestima mais baixa. A cada 4 suicídios, 3 são homens. Mas a cada 4 pessoas depressivas hoje em dia, e tem 1 bilhão de pessoas depressivas, 3 são mulheres. Por quê? Porque a gente está tendo amor condicional. Porque a gente não está sendo tão amoroso com a gente mesmo. Porque a gente está perdendo a capacidade de se amar. Porque a gente está ficando demais nesse celular, nas comparações, que está deixando a gente fora de si. Bem rapidamente, 3 coisas que baixam a nossa autoestima. Primeira coisa, acreditar no que os outros falaram da gente mesmo. Sabe quando a gente era pequena e dizia assim, ó, isso aí não vai dar nada na vida. Essa guria fala mais que um homem da cobra, me disseram isso. Era um homem que vendia coisa lá na Florianópolis, que é Florianópolis. Não sei o quê, então assim, ninguém vai querer casar contigo. A gente deixou essas coisas ficar no nosso cérebro. Mas também disseram que eu era bonitinha, bonequinha, não sei o quê, que eu ia dar nisso, ia fazer aquilo. Só que a gente focou. Quando a gente acredita no que os outros falam da gente, vai baixar a nossa capacidade de nos amar. Segunda coisa, o amor próprio. Decepções, perdas e frustrações. Não tem ninguém aqui que não teve decepção na vida.
Quem já perdeu dinheiro, amor, quem já perdeu a saúde, quem já perdeu um ente querido. Eu atendi muita gente que perdeu o filho, perdeu a filha e diz por que Deus, né? O que aconteceu? Então, isso baixa a nossa autoestima, que são perdas, né? E a terceira coisa são os traumas decorrentes de abuso, e todo mundo teve um pouquinho. Abuso psicológico ou abuso físico, apanhou, abuso sexual, abuso patrimonial e etc. Mas quais são as 3 coisas que levantam a nossa autoestima? Estima de mim mesma, que é o que a nossa mãe Maria quer. A primeira coisa é valorizar os nossos pontos fortes. Eu não estou falando de fisicamente. Você não é um bom pai, você não é um bom motorista, você não é uma boa cozinheira, você não é uma professora bacana. O que você faz de bom? Às vezes eu pergunto para as pessoas o que você faz de tão bom. Aí a pessoa diz assim, boa mãe, bolinho de banana. E a pessoa não consegue me dizer 10 coisas rapidamente. A gente tem muita coisa boa. A senhora deve ser amorosa, preocupada, cuidadosa, cada um do seu jeito, a gente tem muita qualidade. Agora você perguntar assim, e as tuas dificuldades? Aí a pessoa vai e diz assim, sou chata, perfeccionista, tô com um problema, me irrito demais com as pessoas, detesto o trânsito, e a pessoa trola. Não é verdade? O que está acontecendo com a nossa mente, com a nossa capacidade de se criticar e se julgar? Cuidado com as redes sociais. As redes sociais faz a gente ver algo que a gente está sempre querendo alcançar, e a gente esquece de olhar para aquilo que tem de bom na gente. A gente esquece de olhar para aquilo que são os predicados que a gente ganhou. Então, o nosso amor, ele precisa ser trabalhado. Segunda coisa que eu falei no começo, que vai ajudar a gente a ter amor incondicional é o perdão. Mas as pessoas dizem assim para mim, mas como é que eu vou perdoar aquele cabra? Como é que eu vou perdoar aquela mulher? Como é que eu vou perdoar aquele não sei o quê que se me machucou tanto? Porque eu ouço histórias difíceis. Pois é, a gente não precisa conviver, mas muitas pessoas não conseguem perdoar, às vezes não conseguem perdoar nem a si. Se eu não me perdoo porque não chutei a canela da pessoa, porque não disse umas coisas que eu precisava dizer. Se eu não consigo me perdoar, só aí já vale um possível perdão. Mas muitas vezes a gente não consegue dizer para aquela pessoa, né? O que a gente diz, a gente se alivia. E perdão é uma das coisas mais importantes para a gente conseguir ter amor incondicional. Ah, mas Mãe Maria conseguiu ter amor incondicional, né? Tá, como é que a gente faz perdão? Eu ensino, quem quiser, pode pegar meu telefone com a Débora, eu ensino todo mundo que eu atendo fazer uma carta em 4 passos. Às vezes eu não posso dizer para aquela pessoa que me magoou, que me traiu, que me ferrou, tudo aquilo que eu estava pensando, porque eu não tenho coragem de brigar com ela, eu não tenho força, eu vou ficar mais desorganizado ainda. Mas se tu pegar um papel e uma caneta e você fizer esse exercício terapêutico, que eu vou dizer para você, vai dar certo. Que é o seguinte, você precisa escrever 4 passos. Número 1, toda a raiva que você sentiu e vontade que você tinha dito. Uns anos atrás aí uma pessoa fez uma sacanagem bem bacana pra mim. Eu não acredito que nenhuma sacanagem é por acaso, mas eu perdi um bom dinheiro e geralmente a gente tem pra aprender. Se eu achei que sou vítima, eu nunca vou aprender com aquela história, vou cair de novo. Então, só que eu fiquei com muita raiva e eu não podia dizer, porque se eu dissesse eu ia criar um problema maior ainda. Era uma pessoa que trabalhava comigo. E daí, imediatamente, eu fui para os Estados Unidos dar uma palestra, sabe o que aconteceu? A minha garganta travou. Eu fiquei 2 meses fazendo fono, indo para o hospital e nada, e a minha garganta travou. Aí na terceira fono ela disse, acho que a gente vai ter que fazer uma cirurgia e vamos fazer uma ressonância. Eu disse, não, a senhora vai ver o que eu vou fazer o que eu ensino nas minhas palestras e meus cursos. Eu vou escrever a carta. Eu peguei um monte de canetinha, peguei um papel, eu fui pro shopping e eu escrevi 38 coisas que estavam aqui, ó, que eu não disse. 38 raivas. E eu pedi permissão para os meus anjos da guarda, os meus mentores, para Deus, e disse assim, ó, eu preciso escrever para me curar. E eu ainda falei, pro papel, para essa energia não ir para aquela pessoa, porque aquela pessoa, se visse aquelas 38 raivas, sei lá, ia bater o carro, ia cair no buraco, e eu não queria jogar uma praga para ele, porque a raiva estava aqui. Mas mentalmente eu estava jogando, eu estava vibrando nisso. E daí eu escrevi 38 coisas.
Então o primeiro passo é botar a raiva, não para a pessoa, para o papel. Põe para o papel para que tu ajude a tua criança ferida a falar. Segunda coisa, eu falei como eu me senti. Daí eu comecei a chorar. Eu me senti enganada, eu me senti humilhada, eu me senti envergonhada, eu me senti boba, eu me senti triste, eu comecei a dizer tudo que eu me senti. Lá se foi 30 e poucas coisas que eu não tinha dito para ninguém. Porque, né, dou palestra, não tinha dito. Terceira coisa, eu agradeci. Mas eu fiz as duas primeiras. Agradeci, porque tinha aqui muito que agradecer. Ele me ajudou a aprender, ele deu espaço para uma outra pessoa melhor que ele entrar. Ele me ajudou, ele saiu antes da hora da minha vida. Então eu tinha tanta coisa para agradecer, não era 30 e poucos, mas foi uns 20. E agradeci umas 20 coisas. E por último, eu decretei, de hoje em diante eu não entrego mais o meu poder pessoal para isso. A gente precisa expressar para que a gente tenha. Então, perdão. E por último, gente, isso aqui foi um decreto do perdão que eu posso mandar para vocês, que um dia eu me intuí, assim, e ele é muito bonito, ajudou muita gente. Grava com a tua voz para te perdoar. Uma vez também eu tinha que perdoar uma pessoa bem perto de mim, eu botei a foto dela, fiquei 6 meses olhando, diz assim, ó, eu aceito tudo do jeito que tu és, eu te aceito do jeito que tu és, eu te aceito. 6 meses. E resolveu também, tá? Eu era obrigada a perdoar aquela pessoa. E a terceira coisa é a gratidão. Acho que a Madre Teresa de Calcutá diz, quem tem tempo para reclamar não tem tempo para agradecer. Quem tem tempo de agradecer não tem tempo para reclamar. A gratidão, ela tem que estar dentro do nosso coração o tempo inteiro. Quando eu vibro na gratidão, é uma das forças mais poderosas. Eu coloco meu celular todos os dias para agradecer. Então, gente, ressignifique o seu passado, assuma a sua coragem de pertencer a si mesmo, aprenda a perdoar. Vejam esse filme aqui, ó, que é uma freira que montou 108 orfanatos Cabrines e ela foi sacaneada a vida inteira e ela conseguiu, de uma certa maneira, montar 108. Então aprenda a se posicionar com medo ou sem medo mesmo, a se perdoar. E tem coragem de ser você mesma. E eu quero terminar com isso aqui para dizer para vocês. Você não atrai o que você quer na sua vida, sabia disso? Não adianta pedir para Deus ou para a Mãe Maria, me ajuda a conseguir um emprego, me ajuda a ter dinheiro, me ajuda a casar de novo, me ajuda a separar. Não, a gente atrai aquilo que a gente é e vibra. Se eu vibro no amor por mim mesma, eu vou atrair um monte de gente que me ama e quer estar perto de mim. Se eu vibro na raiva, eu vou atrair um monte de gente com raiva de mim. Se eu vibro no perdão, eu vou atrair um monte de gente que vai me perdoar. Se eu vibro na alegria, eu vou atrair um monte de gente mais alegre perto de mim. Se eu vibro xingando, julgando, falando mal do dinheiro, do marido, disso, daquilo, não dá. Então, gente, como eu tenho que terminar, que terminou o meu processo, eu queria terminar com essa frase para vocês. Utilizem essa frase, foi uma frase que me ajudou a aumentar o amor por mim mesmo. Os outros têm o direito de não gostar de mim. Repitam comigo. Os outros têm o direito de não gostar de mim, mas eu tenho o dever de me amar e me aceitar como eu sou. Perfeito? Então, muito obrigada, que vocês tenham muito amor incondicional e que a gente possa se ver mais vezes, que vocês se amem, se amem, se amem, por favor, que daí a gente vai ganhar a estrelinha deles lá de cima. Combinado? E começa pela gente mesmo. Muito obrigada, que o amor seja a nossa melhor resposta sempre.